Mas afinal, o que é LGPD? Quais são os principais pontos dessa lei que você precisa ter em mente? Pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Cunha, sou professor, advogado e sócio do Decom, um escritório que ajuda empreendedores ousados e empresas inovadoras a fazerem a diferença. Se esse é o seu caso, esse canal é para você. Minha ideia aqui hoje é explicar para vocês de forma bem breve quais são os principais aspectos da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que você precisa conhecer para ter um panorama da lei. Muito se fala da LGPD, da NPD, de incidentes de segurança, de adequação à lei, mas é importante ter em mente quais são os principais elementos a serem considerados, quais são os principais conceitos da lei que realmente importam para você saber no dia a dia. Para a gente fazer um panorama bem voo rasante, para ter um contexto geral da LGPD, é importante primeiro entender o que é dado pessoal. Dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Esse identificável ele é muito importante porque ele faz com que esse conceito de dado pessoal fique muito abrangente. Qualquer informação que permita identificar alguém é dado pessoal e atrai incidência da lei. Então, se eu estou falando de um advogado, de blusa preta e de óculos, por exemplo, isso pode ser um dado pessoal do Henrique, se em determinado contexto eu for a única pessoa que possa ser identificada com base nessas informações. Então a lei ela optou por ser muito abrangente no conceito de dado. E um segundo conceito-chave, que é importante vocês também conhecerem, é o de tratamento de dados. O que é tratamento? Qualquer coisa que se faça com um dado pessoal. A gente escuta muitas vezes as pessoas entendendo que elas não tratam dados pessoais porque elas não armazenam, elas não salvam aquilo na máquina local, na nuvem, mas na verdade, se você acessa, compartilha, recebe, armazena, qualquer coisa que você faça com um dado pessoal é considerado tratamento de dados a atrair a incidência da LGPD. Em última análise, só de você olhar para um dado já é tratamento de dados. Portanto, é importante ter muito cuidado para compreender na sua empresa, nos procedimentos que você faz no dia a dia, quais deles tem atividades de tratamento de dados. E por que a gente precisa entender o que é tratamento? Por que a gente precisa entender o que é dado pessoal? O que a LGPD exige com base nisso? Bom, existem uma série de exigências, como vocês podem imaginar. Vou focar aqui em explicar as principais. Uma primeira exigência é que toda atividade que envolva o tratamento de dado pessoal tem uma finalidade clara. Por exemplo, se eu estou recebendo currículos para fazer um processo seletivo e eu armazeno os dados dos candidatos no meu sistema para poder classificar currículo, eu tenho uma finalidade clara para tratamento de dado pessoal. Se eu estou pegando os dados do meu cliente, seja ele um consumidor final, seja o representante de uma empresa que eu atendo, para emissão de nota fiscal, eu tenho uma finalidade clara. Então, tudo que você faça que envolva dado pessoal é importante ter uma finalidade. Além disso, é importante que o dado ele seja necessário para cumprir essa finalidade. Não adianta mais eu falar de forma abstrata que pode ser que eu precise usar aquele dado para fins de marketing no futuro. Não, é importante ter certeza que de fato o dado é necessário para cumprir a finalidade que você determinou. E terceiro, é importante que o tratamento esteja adequado, ou seja, tudo que você define com relação àquele dado, para aquela finalidade, com aquela necessidade, tem que endereçar os demais princípios observados na LGPD. E é importante sempre dar muita transparência. É importante que as pessoas, os titulares de dados, saibam como e por que você trata os dados, o que você vai fazer com eles. Bom, então a gente entendeu o que é dado pessoal, entendemos o que é tratamento de dados, entendemos os princípios da finalidade, da necessidade e o que mais é importante vocês saberem dentro desse coração da LGPD. Um outro conceito que é fundamental é o conceito de base legal, porque todo dado que você trata precisa ter um fundamento jurídico que autorize aquele tratamento. É muito comum no mercado a gente ouvir falar do consentimento. E de fato, o consentimento é uma das bases legais existentes. Mas o consentimento é apenas uma de 10 bases que a lei prevê. Você pode tratar dados por cumprimento de contrato, obrigação legal, tutela da saúde, legítimo interesse da sua empresa. Existem várias bases possíveis. Portanto, sempre que você for fazer alguma coisa que envolva dados, é preciso compreender que essa atividade que envolve um dado que permite identificar alguém, ainda que indiretamente, é uma atividade de tratamento. Você precisa ter uma finalidade clara. O dado tem que ser necessário para cumprir aquela finalidade e é preciso eleger qual é a base legal mais adequada para aquele tratamento. Então, muitas vezes, uma campanha de marketing pode ser, sim, baseada no legítimo interesse e não precisar de consentimento. Mas é sempre importante investigar de forma técnica e profunda se aquela base legal, de fato, é adequada para o tratamento que você está trazendo. Então, pessoal, se eu tivesse que resumir a lei para vocês entenderem no seu dia a dia o que vocês precisam levar em consideração ao tratar dados pessoais, se lembre desses pontos. Que tratamento de dados pessoais
pessoais é um conceito abrangente, não para no nome e CPF da pessoa, qualquer coisa que dê para identificar alguém pode ser considerado dado pessoal, que tudo que for feito tem que ter uma finalidade muito clara, o dado ele tem que ser necessário e a gente precisa investigar qual é a base legal, qual que é o fundamento jurídico mais adequado para embasar aquele tratamento. Se vocês conseguirem fazer isso já é um grande passo para a busca de adequação. Naturalmente ainda existem uma série de obrigações, mas é importante começar do começo, entendendo onde a gente está, entendendo por que aquele tratamento acontece, qual que é o fundamento para ele, para a partir disso a gente aprofundar. Obrigado por assistirem o vídeo e se quiserem entender um pouco mais sobre como funciona a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, nos acompanhe no nosso canal. Um abraço.